Rachaduras dimensionais se abriram no tecido do mundo, cuspindo para a realidade criaturas colossais e implacáveis, chamadas de Reapers. A humanidade tomada de pânico assistia impotente à destruição desenfreada. Imunes a qualquer arma, os Reapers caçavam sem trégua, semeando o caos e a morte. Relatos de sobreviventes em altitudes elevadas indicavam que os monstros morriam ao frio a 8.000 pés. Obrigados a abandonar seus lares, os sobreviventes buscaram refúgio nas alturas, onde o frio intenso parecia afastar a ameaça. 3 anos se passaram desde que o Colorado foi tomado pelos Reapers. Hunter nunca se conformou com a vida confinada. Um dia ele ultrapassou a barreira invisível dos 8.000 pés. Mal havia dado alguns passos quando se deparou com a criatura que assombrava seus pesadelos. Por um fio ele conseguiu escapar de volta para o refúgio, onde 193 almas, incluindo seu pai Will, aguardavam, aterrorizadas pela proximidade da morte. Will olhou para o filho com uma mistura de raiva e preocupação. Will suspirou com a voz embargada. Aí ele disse: "Não posso te perder. Já perdi sua mãe." A discussão ecoou pela cabana, deixando um clima pesado no ar. Enquanto isso, na pequena oficina improvisada, Nina martelava em sua pesquisa. Cada tiro ecoava pelas paredes da cabana, um lembrete constante da luta contra os Reapers. A pele endurecida da criatura resistia a todas as suas tentativas. Will, ouvindo os disparos, sentiu um nó na garganta. A imagem de sua esposa morta em uma missão semelhante voltou à sua mente com força. Interrompido por uma tosse aguda, ele correu para o quarto de Hunter. O garoto lutava por ar, pois o filtro da máquina de respiração quase acabou. Com mãos trêmulas, Will trocou o dispositivo, aliviando a respiração do filho. Mas a angústia persistia, pois aquele era o último filtro. Will estudou os mapas antigos traçando rotas imaginárias através das terras contaminadas. A busca por mais filtros seria árdua, mas a saúde de seu filho Hunter dependia disso. No aniversário do menino, Will conseguiu um feito quase impossível: a última caixa de macarrão com queijo do depósito comunitário. Enquanto preparavam a refeição, Hunter perguntou: "Pai, por que a gente não usa mais o rádio?" Will explicou sobre a necessidade de economizar energia e a nova forma de comunicação: bandeiras coloridas que se comunicavam à distância. Hunter fez um biquinho e disse: "Mas é muito mais divertido conversar." Naquela noite a tosse voltou a atormentar o menino. Com o coração pesado, Will preparou a injeção para aplicar nele. Após Hunter adormecer, Will aproveita para revelar seus planos a Nina. Ele pretende ir a Boulder no dia seguinte em busca de filtros para o filho, alegando ter descoberto uma rota segura. A afirmação, porém, soa duvidosa para Nina, que conhece a região como a palma da mão. A verdade é que o antigo laboratório dela ficava em Boulder, e ele precisava dela para levá-lo até lá. Afinal, ela estudou os Reapers por anos e sobreviveu à última expedição que tinha ido. Nina, porém, não o engana. Lembra que a sorte a acompanhou naquela ocasião e que a esposa de Will não teve o mesmo destino. Mesmo assim, ele insiste, revelando a existência de uma mina que corta as montanhas e pode facilitar a jornada. A proposta de Will a paralisa. A ideia de ficar à mercê dos Reapers em um lugar tão isolado a aterroriza. As lembranças da última expedição, que havia custado a vida à esposa de Will, a assombram a cada instante. Mesmo após a partida dele, a imagem daquela tragédia a consome. Enquanto tenta ajustar a bússola, as lágrimas rolam pelo seu rosto. Will solicita que um vizinho cuide de Hunter, e em seguida, dirige-se a um estabelecimento comercial de armas com a intenção de adquirir um arsenal. Kate surge desconsiderando suas objeções, declara sua intenção de acompanhá-lo. Relutantemente, Nina concorda em participar da expedição, mas não perde a oportunidade de zombar da inexperiência de Kate, insinuando que ela será um fardo. Ao se despedir de Hunter, Will promete retornar, mas o garoto, com um olhar esperançoso e desconfiado, relembra as promessas não cumpridas de sua mãe. O trio finalmente se pôs em marcha, mas a atmosfera era carregada. Nina continuava a provocar Kate, cujas reações cada vez mais irritadas ameaçavam desestabilizar o grupo. Will, tentando apaziguar os ânimos, pediu que ambas se concentrassem na missão. A bússola modificada por Nina provou ser uma ferramenta indispensável. Graças à sua invenção, o grupo conseguiu detectar a presença dos Reapers a uma distância segura, garantindo uma travessia mais segura pela linha de 8.000 pés. Com cautela exploraram a área, confirmando a ausência de monstros antes de iniciar a descida. A descoberta de um acampamento abandonado repleto de suprimentos e munições evidenciou a presença anterior de outros sobreviventes e os perigos que eles enfrentaram. Quando Kate tenta apressar, começa uma discussão, e Nina acusa de querer se envolver com Will. Furiosa, a Kate empurra ela para trás. A tensão entre Kate e Nina finalmente explodiu em uma violenta discussão que rapidamente gerou uma briga física. Will com dificuldade conseguiu separá-las antes que a situação se agravasse ainda mais.
Uma descoberta inesperada os aguardava na floresta, um grupo de cavalos pastando tranquilamente. A presença dos animais sugeria que os Reapers, pelo menos por enquanto, não representavam uma ameaça imediata aos outros seres vivos. Ao alcançarem a área de esqui em alta vista, o grupo elaborou um plano para utilizar o teleférico como meio de transporte até as minas. Naquele momento, uma criatura aparece. Kate disparou as granadas em direção à criatura, mas as explosões sequer abalaram o monstro. Impulsionada pelo pânico, ela tentou alcançar o teleférico, escalando a torre com agilidade surpreendente. Enquanto Kate lutava contra o medo, Will finalizou a conexão do gerador e Nina acionou o interruptor, impulsionando as cadeiras do teleférico para cima. Elas iniciou um intenso tiroteio contra o Reaper, que avançava implacavelmente em direção a eles. Em seguida, o monstro saltou sobre os cabos do teleférico, fazendo com que as cadeiras balançassem perigosamente. A tentativa de Kate de alcançar a cadeira do teleférico resultou em uma queda lá do alto. Por sorte, a agilidade de Will a salvou de um destino pior. Com a munição esgotada e a criatura cada vez mais próxima, o trio foi forçado a abandonar o teleférico e fugir pela densa floresta. Após uma jornada exaustiva, chegaram à área de esqui, e com a noite se aproximando buscaram abrigo em um dos chalés. Durante a noite, enquanto se aqueciam junto à lareira, Nina compartilhou uma reflexão com eles. A descoberta de que os Reapers não se alimentavam de suas vítimas, mas as matavam indiscriminadamente, a levava a crer que eles poderiam ser alguma espécie de arma biológica criada para exterminar a raça humana. Will recordou a última conversa que teve com sua esposa, que confiava plenamente nas habilidades de Nina para encontrar uma solução para a ameaça dos Reapers. Com renovado ânimo, o trio seguiu viagem no dia seguinte, rumo à mina onde Will havia trabalhado. Ao chegarem ao local, ele revelou que as duas extremidades do túnel se encontravam a mais de 8.000 quilômetros de distância, um desafio ainda maior do que imaginavam. A descida para os níveis inferiores da mina era uma decisão arriscada. Os túneis mal iluminados e com estruturas comprometidas ofereciam um ambiente hostil e imprevisível. A bússola de Nina não funcionava ali, deixando o trio à mercê da escuridão. O silêncio absoluto dos túneis era interrompido apenas pelo eco de seus passos e pela respiração acelerada. A cada metro percorrido, a sensação de estar sendo observados aumentava. Apesar dos perigos iminentes, o trio persistiu em sua jornada. A descoberta de um desmoronamento que bloqueava o túnel principal os forçou a buscar uma rota alternativa, adentrando-se ainda mais nas profundezas da mina. Will disse que eles precisavam descer ainda mais, em um nível abaixo do limite de segurança. Após uma breve pausa para recuperar o fôlego e se armar com seus capacetes, o trio adentrou o novo túnel. A escuridão era total e o silêncio opressivo. De repente, um som estridente ecoou pelo túnel, seguido de um par de olhos brilhantes no escuro. Aterrorizados, eles correram desesperadamente, tentando escapar da criatura que os perseguia. Kate, em um ato de desespero, disparou uma granada, na esperança de ganhar alguns preciosos segundos. As máquinas enferrujadas e abandonadas há décadas impediam o avanço da criatura por alguns instantes. Os disparos de Will eram inúteis contra a resistente carapaça do monstro. Em seguida encontraram um vão na parede e se refugiaram, utilizando explosivos para ampliar a passagem. A criatura com sua cauda luminescente sondava a escuridão buscando suas presas. Um sinalizador luminoso lançado por Will distraiu a besta por um instante, revelando um buraco na rocha. Com agilidade, eles se espremeram pela fenda, escapando por pouco das garras do monstro. Um a um eles se espremeram pela fenda estreita. Kate, desprevenida, foi agarrada pela criatura e arrastada para as trevas. Will, impotente, assistiu à cena horrorizado. Os passos pesados da criatura ecoavam atrás deles cada vez mais próximos. Com um último esforço, conseguiram alcançar a saída, deixando para trás o monstro. Will e Nina, unidos pelo luto e pela esperança, escalaram as escadas estreitas, perseguidos pela criatura. Com um último esforço, conseguiram alcançar a superfície. Nina e Will continuam a jornada sem parar. Quando escurece, eles encontram uma casa abandonada e entram para passar a noite e descansar. Exaustos, encontraram um pequeno depósito com mantimentos. As caixas de macarrão instantâneo pareciam um luxo naquele momento. Will, ao ver a comida, lembrou-se do filho e sorriu, buscando forças para continuar. Nina, por sua vez, falou sobre o laboratório, sobre a esperança de encontrar a solução para acabar com a ameaça dos Reapers. Ela explicou sua teoria sobre as escamas das criaturas e a necessidade de desenvolver uma munição especial. Will, não acreditando, questionou a viabilidade do plano, mas a necessidade de vingar a morte da esposa o impulsionava a seguir em frente. A bordo do caminhão roubado, aceleraram em direção ao hospital, atravessando uma cidade tomada pela natureza. No interior do prédio,
Os ecos de seus passos ecoavam pelos corredores empoeirados. Quando chegam no último andar, a busca pelos filtros era frenética, mas de repente um rugido ecoou pelos corredores, seguido por um tremor que sacudiu as paredes. A criatura atravessou pela parede suas garras afiadas deslizando perigosamente, quase acertando Nina. Will, agarrado pela cauda do monstro, lutava para se soltar. Com um grito desesperado, Nina golpeou a cauda com o machado, liberando seu companheiro. Rapidamente, Nina liberou o conteúdo de um cilindro de gás, criando uma densa névoa que obscureceu o ambiente. Aproveitando a cortina de fumaça e esperando o momento certo, ele disparou contra os tanques de oxigênio, provocando uma explosão. A criatura foi arremessada violentamente pela janela. Imóvel no chão, ela parecia derrotada, mas a incerteza pairava no ar. Will, hesitante, queria confirmar seu fim, mas Nina, com a determinação nos olhos, o puxou para longe. Depois que eles partem no caminhão, o monstro se levanta. Ao adentrarem o laboratório, Nina dedicou-se a preparar os compostos químicos, enquanto Will observava o local. Em seguida, seus olhos pousaram sobre uma fotografia antiga encostada em uma estante. A imagem retratava uma família feliz, e a semelhança com Nina era inegável. Chocado, ele a encarou, buscando uma explicação. Com a voz embargada, Nina confessou que aquela era sua família. A culpa e a tristeza em seus olhos eram evidentes. Ela relembrou o dia em que o mundo desabou, quando estava imersa em seu trabalho, incapaz de estar com seus entes queridos. A lembrança do filho que teria um jogo de futebol naquele dia a atormentava profundamente. Apesar de toda a dor, Nina encontrava forças para continuar. A criação da nova munição era a única forma de honrar a memória de seus entes queridos que partiram e de dar um sentido à sua vida. Com as mãos trêmulas, Nina finalizou a fórmula e a aplicou no fragmento da criatura. A expectativa era grande, mas a realidade a frustrou, pois a solução não havia funcionado. Olhando para Will, ela o incentivou a voltar para casa, para ficar em segurança. Com o coração pesado, ele se despediu. Sozinha no laboratório, Nina não se permitiu desistir. Uma após a outra, as fórmulas eram testadas e descartadas. Imersa em seus cálculos, não percebeu a agitação da bússola. Seus olhos percorreram a bancada até encontrar uma combinação química que ainda não havia sido testada. Era sua última esperança e ela estava determinada a não falhar. Um estrondo ensurdecedor sacudiu o caminhão. Will sentiu o veículo sair da pista e capotar violentamente, e a consciência o abandonou por breves momentos. Ao despertar, um rugido profundo fez levantar a cabeça, e seus olhos se arregalaram ao ver a criatura se aproximando. Com dificuldade, ele conseguiu sair do veículo e iniciar uma fuga desesperada. A subida da colina era um desafio, mas ele não podia parar. Ao chegar ao topo, deparou-se com outro monstro bloqueando sua passagem. A munição se esgotou rapidamente e a esperança se esvaiu. Nesse momento, Nina aparece e dispara sua nova munição, batizada como Aniquila Monstro. Uma explosão espetacular iluminou a noite, uma fusão de fumaça e eletricidade que confirmava sua teoria. Com a nova munição, Nina eliminou as criaturas com precisão, sem dar-lhes chance de escapar. Em seguida, segurando um fragmento da criatura, ela apontou para as complexas engrenagens e circuitos expostos, dizendo: "São máquinas de matar", afirmou com convicção. Ao questionamento de Will sobre a origem desses robôs, Nina arriscou uma hipótese: são alienígenas. Mais tarde, de volta ao refúgio, a dupla se reuniu com Hunter. Com um gesto desafiador, Nina ergueu a bandeira pirata, anunciando que haviam encontrado uma arma contra seus inimigos. Unidos por um propósito comum, os sobreviventes dedicaram-se à produção em massa da nova munição. Em seguida, Will reativou o rádio, enviando uma mensagem de resistência para todos os cantos. Nina iniciou um meticuloso estudo dos corpos das criaturas, buscando desvendar seus segredos. Munidos de suas novas armas, adentraram a floresta, e noite após noite a batalha se intensificava, permitindo-lhes reconquistar pouco a pouco o território perdido. Certa noite, enquanto observavam o céu estrelado através de um telescópio, um espetáculo intrigante os aguardava. 3 luzes misteriosas cruzavam as estrelas, se aproximando do planeta. Terminando assim Elevation, um filme de ficção científica e ação de 2024. Este é o canal Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo, isso fortalece o canal. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo, até mais.